Já estamos chegando por aqui nas ondas sonoras da sua difusora. Anote aí, sete o seu relógio, 7h08. Temperatura de montanha em Manaus, 25 graus. Começa mais um programa. Olha, a nossa grande alegria de poder estarmos juntos em mais um programa, mais uma edição. Nesta manhã deste sábado, hoje a folhinha já virou, PC, dia 2 de março de 2024, né? O ano corre, né? Muito rápido, já estamos indo para o terceiro mês do novo ano, mas agradecido a Deus pelo carinho, pela alegria, né? Pela grande cuidado do nosso bondoso Deus para comigo, né? Lá em Fortaleza, Matheus Matos já comigo, Lucas Matos também, e nós começamos bem o programa de hoje com aquele momento sempre leve de reflexão, trazendo uma boa palavra para você, para o seu coração. Agradecido a Deus comigo já no Instagram também, numa live rápida, curtinha, pelo Instagram, @eliasmatos.psi, PSI. Bom dia, sim, claro, nossa querida Lucineide Coelho, obrigado, ela me dá um bom dia aqui, e ela diz que é o programa preferido. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu abraço. Alan também, Amorim também, Batista, muito obrigado, Alan. O Matheus lá de Fortaleza, Suelen Mandrá também, muito obrigado. O pastor Simonides lá do Japão, obrigado, pastor Simonides, que alegria poder também estarmos juntos, eu e você. Dá um abraço aí à querida Nanaé Pio, sua esposa, seus filhos, que já devem estar jovens, né, rapaz, já faz alguns anos que nos vemos. Grande pastor Simonides, um grande querido nosso ainda do tempo de Jubamar, Juventude Batista do Amazonas, em que estávamos juntos. Que bom que você está aí no Japão e aí fincou realmente moradia aí, agora já é quase cidadão japonês. Obrigado, Augusto dos Santos também, que alegria, obrigado. Luan Lima e todos vocês. O programa de hoje começa bem, começa com um momento de reflexão, aquele momento especial da gente poder pensar com os nossos botões sobre o que a vida pode nos trazer de melhor e como podemos ser seres humanos melhores para poder tratar também esse momento especial. Eu mando um grande beijo aos amigos da Paulinas também, Livraria Paulinas, que vai estar com o nosso livro também agora. Muitíssimo obrigado por essa parceria, minha querida irmã Neuza. Muitos queridos amigos e irmãos que já estão por lá, o Lucas, e certamente sempre uma alegria enorme poder fazer grandes parcerias. Uma palestra muito especial estamos preparando para toda a equipe da Paulinas hoje à tarde. Vai ser muito bom o nosso encontro, vai ser muito feliz. E a gente começa bem o programa deste sábado trazendo uma palavra para o seu coração. E agora, Momento com Deus. A sua reflexão. A nossa grande alegria de poder estarmos juntos e desfrutar esses momentos especiais também. Falando das boas coisas da vida, a alegria de estarmos juntos. O Mauro também, da Paulinas, também já está ligado comigo. Muito obrigado, querido amigo, querido irmão. Essa casa de amigos que chama-se Livraria Paulinas também, não é? Nessa grande parceria conosco. Obrigado, sim. Obrigado, Ismael Moura também, que já nos mandou as gravações novas. Obrigado pelo carinho. E a todos vocês nós dedicamos o programa de hoje falando sobre um tema muito especial, sobre fé e trabalho, né? Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Então, vamos aprender algumas pérolas nesta manhã, fundamentados, claro, por versículos da palavra do Mestre Jesus, que quando passou por esta terra nos deixou. Obrigado, Alicia, também. Beijo para você. Que alegria tê-la aqui comigo. Obrigado pelo grande carinho. E olha, o programa de hoje começa falando de paz, de esperança. E o Salmo 55:22, aí da sua Bíblia Católica, traz também uma mensagem especial e nos diz assim: na vida frequentemente carregamos fardos e pressões. Às vezes, fardos e pressões podem nos deixar totalmente exaustos, a ponto de não conseguirmos mais carregá-los. Mas não esqueça, Deus é a nossa confiança sempre. Ele nos ajuda. Ele não quer que carreguemos esses fardos pesados e sozinhos. Se você deseja confiar nos seus fardos, os seus pesos, as suas dificuldades a Deus, então acompanhe esse programa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de aliviar esses fardos, mas também utilizar fé e trabalho para o seu dia a dia
Então são versículos que acalmam a sua alma, mas a gente vai trazendo também uma reflexão especial sobre este momento. Por que muitas pessoas às vezes reclamam tanto, não é? O meu trabalho é tão cansativo, mas o fato de você estar trabalhando dignamente significa dizer que você está com o seu pão de cada dia garantido, não é? Sempre durante o período em que você também se comportar muito bem. Então, leia alguns versículos dos Salmos e Provérbios e perceba que a vida não é tão difícil quanto você pensa que ela é. Então, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente poderá ser culpado de pecar contra o seu corpo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Muito importante isso. Então, trabalhar dignamente é algo fantástico. Por quê? Porque nos dá a possibilidade de o pão de cada dia estar todos os meses acertado, garantido, né? Então, versículos que a gente vai fundamentando para você. E o trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho é algo, eu diria, do ponto de vista previsível, mas para uma sociedade ter o seu equilíbrio financeiro e econômico, né? Então, você que tem um trabalho, agradeça a Deus. Porque trabalhar é exatamente ter o tempo que você tem durante o dia e ter a sua mente ocupada também. Eu costumo dizer sempre que nós temos que fazer a nossa parte. Como eu sempre trago algumas palestras motivacionais, quem já nos conhece esses últimos 20 anos, né? Mais de 400 empresas passaram por nós, muitos funcionários foram treinados. Uma coisa que eu digo nas nossas palestras: trabalhe, porque mesmo que você acredite que o seu patrão não está lhe vendo, hoje tem câmeras dentro da empresa, e que se você estiver fazendo o seu trabalho dignamente também está tudo gravado. Então você não vai fazer só porque estão lhe vigiando, obviamente que não, né? Você vai trabalhar porque você é esta pessoa digna. Faça sempre por onde ter um merecimento, ou seja, o seu futuro, o seu progresso, aquilo que você deseja alcançar, com um trabalho honesto, você precisa caminhar por ele, estudando, se capacitando, se autodesenvolvendo. E o desenvolvimento, ele passa exatamente por um processo chamado, uma palavra pequena chamada disciplina, né? Obrigado, Sebastiana, também já comigo. Então, disciplina está ligado à palavra dignidade. Se eu tenho disciplina, eu também tenho dignidade. Disciplina de acordar cedo, uns fazem o seu próprio café, eu faço o meu próprio café todos os dias, né? A esposa levanta mais tarde, ou então vai ao trabalho, sai sempre na correria, mas eu tenho cuidado de preparar um bom café, né? Mesmo tomando um café, vamos dizer assim, solitário todas as manhãs, porque aí leva filho para a escola, a esposa já sai cedo para o trabalho, mas não há nenhum problema com isso. Levantar cedinho é o autodisciplinar-se, porque na vida não se vence de qualquer jeito. Obrigado, Davi Barroso, também já comigo. Não se vence na vida sem colocar essa disciplina. Colocar Deus nos seus trilhos sempre é a nossa maior prioridade. Sem Deus não podemos fazer exatamente e absolutamente nada. Deus é tudo na nossa vida. Nós não somos quase que nada, porque se Deus não nos ajudar, não nos abençoar, o que seria de nós? Então, nesta manhã eu estou falando sobre fé, trabalho e a importância de incluir Deus nos seus projetos de vida, né? Eu falo aqui como um estudioso da palavra, já fiz um pouco de teologia, e eu vou aprendendo que quando nós trabalhamos com paixão e amor, o dia parece passar tão rápido, e parece que o relógio desses dias, falando desses últimos dias e século que a gente está vivendo, século 21, parece tão rápido. Obrigado, Claudiomar Braga, também já comigo, Alcimar, obrigado. Aqui também a Eigebar também, muito obrigado. Então, falando para vocês sobre trabalho, mas trabalho com dignidade, com disciplina, fazendo o que você tem que fazer. Não se conquista nada nesta vida sem trabalhar de maneira correta, para construir os seus bens, os seus patrimônios, sempre com bom trabalho. Eu me lembro que desde cedo, aos 11 anos de idade, contando para você um pouquinho da minha experiência, nesse período que eu tinha 11 anos de idade, no início da minha adolescência, obrigado Luciano, Claudimar, eu trabalhei numa grande rede de supermercados.
que chamava-se Supermercados Beira Rio, isso no Acre, na cidade de Rio Branco. Aí você pergunta, mas você é do Acre? Não, eu sou de Manaus. Mas na época minha família se mudou para o Acre, meu pai tinha alguns trabalhos, alguns negócios, e ele era aquele comerciante regatão, né? Então morou no Acre, ele saía naqueles municípios distribuindo as mercadorias e depois descia o rio fazendo as cobranças, e nós ficávamos, o nosso QG era a cidade de Rio Branco, Acre. Obrigado, Brasilene, também, que já comigo. Então, na cidade de Rio Branco, aprendi muito aos 11 anos de idade, tomando conta de 2 setores num grande supermercado. Naquele tempo, os supermercados começavam a fazer muito sucesso, as pessoas visitavam muito, porque tinha tudo ali dentro, como um grande shopping, né? Que você vai, tem tudo. Supermercado também com padaria, né? Panificação, verduras, laticínios, enfim, o que você precisava comprar estava lá. E aquela rede de supermercados Beira Rio, eu aos 11 anos de idade, entrava 5h30 da manhã, às vezes eu chegava lá, o padeiro estava conferindo o dinheiro numa sala reservada, do que foi a madrugada, né? O que ele apurou, e eu ajudava ele a conferir aqueles dinheiros e tal, e depois ele já separava, porque tinha que prestar contas, porque o meu setor ia funcionar a partir das 6 horas, mas às 5h30 da manhã eu já estava ali, aos 11 anos de idade. E eu era um garoto muito, vamos dizer assim, desenvolvido já para a minha idade, a gente tinha um garoto muito esperto para a idade, e as pessoas gostavam muito de estar perto de mim. Eu tomei conta de um grande setor, o primeiro foi o setor de cereais, né? Pesar arroz, farinha, enfim, o feijão, e depois a gerência do próprio rede de supermercado me chamou se eu tinha interesse em assumir um outro setor, porque outra pessoa tinha sido demitida, então eles não queriam contratar alguém, e eu passei a assumir 2 setores, o setor de laticínios também. Então foi uma experiência fantástica para mim, porque ali o trabalho começava na minha vida, e eu pude descobrir que, de fato, quando você tem um trabalho e tem remuneração, você passa a ter uma motivação a mais. Eu vim de uma família muito simples na época, uma família bem mais simples, bem pobre, e nessa época, do ano de mais ou menos, antes da década de 80, mais ou menos ali, meu pai já não estava mais conosco, com a nossa família. Ele tinha saído de casa e foi, enfim, viver a aventura dele com uma outra família e constituiu uma outra esposa. E nós tivemos que nos virar muito cedo. Eu tinha e tenho, somos 4 irmãos. Eu tenho o meu irmão mais velho, que não morava na cidade de Rio Branco, estava numa cidade de Belém do Pará, ali próximo a Amapá, né, Macapá, naquele projeto Jari, que é aquela grande indústria de celulose, fabricação do dinheiro que é feito da celulose, não é? Ali da árvore. Então, meu irmão, já muito jovem, passou a trabalhar naquele projeto, e quem estava liderando a casa, então, como o filho mais velho, era eu. Minha mãe e mais 2 irmãos menores dependiam desse recurso que eu trabalhava. Minha mãe, costureira de mão cheia, trabalhando desde cedo, desde jovem, nunca soube o que foi passar dificuldade. Mesmo com a ausência do meu pai, ela se virava trabalhando, recebendo vários serviços de costura, e não deixou em nenhum momento transparecer tristeza, qualquer outro sentimento que não fosse o sentimento de persistência. Então eu digo sempre para as pessoas, nunca reclame de você ter um trabalho. Agradeça a Deus todos os dias, porque existe uma fila imensa de pessoas querendo a sua vaga. As empresas, elas querem contratar pessoas extremamente difíceis, mais difíceis que eu digo pessoas dispostas. Elas querem pessoas que desejem crescer junto com ela. Aliás, pessoas difíceis, estamos falando do ato de você encontrar uma mão de obra, de fato, verdadeiramente disposta ao trabalho. Às vezes as pessoas querem um emprego, elas não querem um trabalho. E eu, naquele período da minha vida, dos anos 80, ali muito jovenzinho, aos 11 anos de idade, ia completar 12 anos, e eu naquela rede de supermercado, trabalhando de manhã, das 5h30 e até às 14 horas, estudava mais na parte da tarde. E no período de férias eu fazia hora extra, fazia um trabalho dobrado, eu ficava das 5h30 e só saía às 18 horas, ou seja, ficava 12 horas dentro daquela empresa, porque eu imaginava que eu ia levar um recurso melhor para minha casa, para sustentar a minha família. E eu precisava, como jovem que era arrimo de família, que sustentava a minha casa, eu precisava desse tempo, que era um tempo
de trabalho. Tinha muita disposição, sempre tive, tenho até hoje, graças a Deus, me sinto um jovem ainda, depois dos 50 anos, mas eu digo que as experiências me ajudaram a construir uma vida mais robusta, eu diria assim, de um trabalho profissional hoje muito mais gratificado e reconhecido. Eu tenho 22 anos como psicólogo, tenho também a graduação e também fiz, antes mesmo de ser psicólogo, eu já trabalhava em rádio, já tinha a outra profissão de radialista. Eu vou fazer mais de 35 anos de rádio. Então, nesse meio tempo, muitos aprendizados aconteceram. E eu fui descobrindo que sem o trabalho digno, nada nessa vida pode prosperar de forma honesta, falando honestamente. Então, se você quer viver uma vida correta, feliz, abençoada, construtiva, construir uma família, precisa começar trabalhando, estudando, prioritariamente estudando. Eu trabalhava e estudava. Trabalhava durante um período, estudava outro período. Depois fui estudar à noite, porque já era um jovem, e já tinha condições de estudar à noite, porque minha mãe tinha muita preocupação, porque aos 11, 12 anos de idade, e aí eu consegui comprar uma bicicleta. Olha que coisa fantástica, foi o meu primeiro veículo ali, uma bicicleta que estava pendurada num canto do supermercado, ela estava ainda nova, e estava pendurada ali. Eu passava todos os dias, olhava para aquela bicicleta e eu namorava aquela bicicleta, porque eu tinha um desejo, um sonho de ter uma bicicleta. Eu falei, puxa, se eu tivesse uma bicicleta, eu chegaria mais cedo no trabalho, eu viria para esse trabalho, porque eu tinha que caminhar, vamos considerar aí uns 6 quarteirões para chegar no supermercado de onde eu morava. Eu levava aí de 30 minutos, um pouquinho mais, para chegar. Era um período que às 5 da manhã ainda estava escuro, minha mãe ficava preocupada, porque já naquele tempo, e eu já trabalhava. Por isso, assim, minha mãe tinha muito orgulho de mim quando era viva. Minha mãe nos deixou aos 85 anos, mas deixou um grande legado, que a vida digna, ela é uma vida segura, construída nessa base de concreto, de honestidade, de verdade, de trabalho duro, mas, sobretudo, um trabalho reconhecido. Então, agradeça a Deus, porque o trabalho dignifica o homem, Então, as realizações que você tiver, com as suas habilidades que você tem, com a saúde que Deus te deu, trabalhe, não reclame de jeito nenhum. Não gaste tempo com as reclamações. Se você puder abrir a sua boca, como eu tenho dito nas manhãs aqui na difusora, abra com sabedoria. Primeiro, desde o início, na madrugada, levantando e se colocando ao lado da cama de joelho e dizer, Deus, muito obrigado. Eu estou bem, estou vivo, e obrigado porque tu estás me dando mais um dia para viver. Isto é uma grande oportunidade de pregar o bem, a boa semente, aquilo que eu não consegui fazer ontem, me dá a oportunidade de fazê-la hoje. Então esta é a grande lição que nós tiramos da vida. Nada vem fácil. O dinheiro é difícil de ganhar, mas ele vai muito fácil se você não souber administrar. Já falamos muito sobre a importância do papel moeda, do dinheiro, o que o dinheiro representa na sua vida. E o dinheiro vem com o trabalho. E eu me lembro que ao final do mês eu recebia o meu salário. Sabe o que eu fazia com o meu salário na época? Nesse tempo, na década de 80, o salário mínimo ele era menor do que o salário normal. Vamos supor, o salário mínimo era 417. Eu recebia 313 nesse tempo. E parecia ser um bom dinheiro, Eu chegava com esse dinheiro, somado às horas extras, Podia chegar perto de 400, na época 400 cruzeiros, o real ainda ia entrar em operação. Então 400 mil cruzeiros, que era a moeda antiga. E eu chegava com a minha mãe com aquele dinheiro e entregava assim para ela, minha mãe está aqui, esse foi o salário do mês, use para o que você precisar. Então ela decidia se compraria alguma roupa para mim, alguma coisa, mas a prioridade era a alimentação. Era a nossa casa, nós morávamos numa casa muito pequena, que foi feita com muito sacrifício, próximo a uma encosta, numa região próxima dos bairros mais próximos do centro da cidade, mas era uma descida, era muito perigoso, porque quando chovia muito, a gente ficava temeroso se a casa poderia, desaparecer, porque estávamos morando numa área perigosa, em que, com muita chuva e trovão, a terra descia, a terra caía, e nós tínhamos muita preocupação. Às vezes eu saía
E quando via que estava chovendo, minha mãe tinha ficado em casa com meus 2 irmãos menores, e eu ficava com o coração apertado, mas eu tinha que trabalhar. E essa lição de trabalho, aqui o Fernando Araújo que me mandou também, obrigado, Fer. Isso me ajudou a ser o homem que eu sou hoje, de dar valor a cada conquista realizada. Me fez de ser esse homem trabalhador que não tem tempo ruim. Hoje eu sou um profissional da psicologia, eu sou um comunicador de rádio, sou um jornalista, também sou escritor e dei aula na universidade durante alguns anos da minha vida, e eu dizia sempre para os meus alunos, hoje eu não dou mais aula na universidade, né? Eu tenho o meu próprio escritório, também trabalho com a parte de mídias, mas eu digo para os jovens que estão começando a sua vida profissional, aproveite o que você pode aproveitar da vida, você é jovem, para se capacitar, né? Plantar boas sementes, obedecer os seus pais, atender às regras, ter disciplina, porque sem regras e disciplinas a vida não vai para frente. Como se diz numa linguagem bem simples, a vida não prospera. Tenha disciplina na sua vida e seja alguém extremamente agradecido. Quando eu comprei aquela bicicleta, meu Deus, parecia que eu estava comprando um carro 0 quilômetro, e eu agradeci tanto a Deus, paguei aquela bicicleta parceladamente, meu salário era muito pequeno, não podia deixar faltar nada em casa, mas aquela bicicleta me trouxe alegria, porque eu conseguia chegar mais cedo no trabalho, não me desgastava tanto, e minha mãe ficava sempre observando, e minha mãe contava, falava mesmo com muita alegria quando falava a meu respeito, porque eu tinha sempre esse cuidado. Todo o salário que eu recebia, da Márcia, obrigado pelo carinho, eu recebia todo o meu salário e eu tinha um prazer de entregar na mão da minha mãe, para que ela pudesse usar do jeito que ela achasse melhor. Lyndon Johnson também comigo. Gente, foi uma experiência fantástica quando garoto, aos 11 anos de idade, aos 12 anos de idade, e aí minha trajetória de vida, graças a Deus, foram degrau a degrau, até chegar numa posição mais estável, como eu vivo hoje, não é? De uma maneira mais confortável com a minha família, numa boa casa, tendo bons carros, mas isso foi fruto de uma conquista feita lá atrás. Lyndon Johnson, muito obrigado pelo carinho, saudade de você, da sua família. A Leia Alfaia, né? Acho que é a Leia Alfaia, obrigado pelo carinho também. Gente, então a nossa live de hoje está falando de fé, trabalho, mas de perseverança. Fé, trabalho, disciplina, sobretudo o seu autoencorajamento. Às vezes eu não tinha uma palavra para ter de alguém, porque minha mãe ficava o dia inteiro, né, na outra ponta, trabalhando, costurando para também sustentar a casa, e eu nunca cheguei em casa para reclamar de qualquer coisa. Podia estar muito cansado, porque tinha que ir ao trabalho ainda, e tinha que ainda ir para a escola à noite. Na época era ginásio, né? A época do ginásio, quando o Josué Filho fala das suas experiências aqui no rádio, né? Eu até oro por ele, pela família, que Deus abençoe, dando saúde para ele, para o neto, todos os nossos queridos diretores aqui da rádio, Valdir Corrêa, minha querida Carminha Miranda, Carminha Xerez, e eu digo para Deus, Deus abençoa aqueles que me estenderam a mão, Deus abençoa aqueles que me deram oportunidades para estar onde eu cheguei, a estar onde eu estou, de chegar aonde cheguei. Então, agradeça sempre, porque você precisa ter noção de valorizar as suas raízes. Tem muitas pessoas que quando crescem na vida não passam nem pela rua onde moraram. Quando eram jovens na infância, não querem mais passar por aquele bairro porque foi um momento de sofrimento, mas tenha isso como um aprendizado. Nos meus livros que eu escrevi, já estou para o 4º livro escrevendo, né? Devo lançar nesse ano ainda 2 livros, e eu tenho sempre o cuidado de escrever reportando a experiência minha vivida, a minha própria experiência. Bom dia, Johnson, que alegria, Lyndon Johnson, poder falar com você. Silvinha, então eu relato nos livros a minha experiência de vida, porque quando você fala de você, do que você vivenciou, você é transportado para uma outra dimensão. Você é transportado para um momento ímpar, porque você está falando da sua própria vida, das suas lutas, das suas guerras, mas das suas vitórias. Então, neste sábado, que o Lyndon Johnson pede a Deus que você seja abençoado poderosamente nesta manhã, esse mesmo Deus eu peço por você, pela sua vida. Que esse momento especial dessas lições que nós estamos trazendo para você, guarde para você, mas também
possa digerir no seu intelecto, no seu coração e dizer, poxa, assim como Elias Matos trabalhou desde cedo e venceu na vida, eu também vou vencer, eu também vou vencer. Mas com estudo, trabalho, com dignidade, respeitando seus pais, honrando pai e mãe, isso me ajudou muito. Matheus Matos sabe o que eu falo, que é o meu filho mais velho, que mora em Fortaleza, trabalha muito, ele está num novo projeto, que Deus te abençoe, meu filho Lucas Matos também, que está lá em Fortaleza, eles moram na mesma casa, estão ainda na sua vida, iniciando, né, a sua vida profissional, e eu oro por todos eles, pela Sofia Radassa, pela Amanda Gabriele, pelos filhos que nós temos, porque eles são a continuação da nossa geração, né? Nós não sabemos quanto tempo de vida teremos. Obrigado, Valdemar. Não sabemos quanto tempo de vida vamos estar sobre essa terra, mas enquanto tempo tivermos fôlego, saúde, nós vamos pregar a palavra de esperança sempre. Nós vamos trazer lições motivadoras sempre. Nós vamos trazer uma palavra sempre que possa encorajar o seu coração, porque vencer na vida não é tão fácil assim. Você precisa estudar. Você que não nasceu no lar, vamos dizer, com privilégios financeiros, como eu não nasci, e eu precisei trabalhar cedo. Obrigado, Marcelo Soares, comigo. Gente, desde cedinho trabalhando, mas foi muito bom ver a contabilidade, o sucesso das lutas que eu tive na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude. Construíram esse prédio maravilhoso de equilíbrio de um homem mais maduro, de um homem realizado como eu sou. Tenho uma filha caçula, que é a Sofia Radassa, que vai fazer os 12 anos agora em julho, que é muito parceirinha. Ela que almoça comigo todos os dias, vou buscá-la na escola, cuido dela. Então, assim, é uma motivação maior. E tenho grandes amigos hoje que são empresários, são clientes que se tornaram amigos, não só no mundo dos negócios, mas são amigos pessoais de nós almoçarmos juntos. Porque essa vida é tão passageira, você não tem que olhar para as pessoas pensando nas cifras. Elas existem, são importantes para o seu sustento, mas você tem que olhar as pessoas como um enviado de Deus. Olhe para alguém que você tem a oportunidade de estar perto, como alguém que Deus te deu esta oportunidade de conhecer. Então, valorize a amizade. Obrigado, Luciano, né? E ele que manda um grande abraço para a gente e está muito feliz. Ele está se lembrando também de como foi a sua infância, como tantas pessoas se lembram, mas se lembre com alegria, com felicidade, porque a sua infância, as lutas que você teve, elas valeram muito a pena, porque você se tornou esse homem que você é. Meu querido Luciano também, nos ouvindo também, muito obrigado. Obrigado, Luciano, também. Pastor Luciano e a pastora Dalzami são queridos amigos também, estão sempre comigo ligados. Pastor Elson, pastora Lorena, queridos pastores que nos acompanham também, vários padres, amigos, párocos, que sempre estão conosco, toda a comunidade católica, o meu beijo, o meu abraço, o meu reconhecimento, a alegria de ter você comigo. Muito obrigado. Hoje estaremos à tarde na Paulina, realizando uma grande palestra sobre comportamentos que vencem, comportamentos vencedores, é o título da nossa palestra. E aí, para a vida inteira, as empresas querem pessoas disciplinadas, equilibradas, mas elas desejam ter pessoas que estejam dispostas ao aprendizado. Esteja extremamente disposto a pregar a boa semente e fazer o bem. Obrigado aos amigos da Fazenda Santa Rosa, que eu estive lá na semana passada, um almoço delicioso, comi um tambaqui, pensei que coisa maravilhosa, com a minha digníssima esposa Denise Conegundes Matos, que estávamos completando 22 anos de matrimônio. Eu sou muito feliz de ter essa moça comigo, minha parceira, minha companheira, ela que é maratonista, está sempre correndo aí nessas grandes corridas, já foi maratonista no Rio de Janeiro, em Manaus já correu bastante, sempre está nessa vibe. Eu acompanho, pelo menos até os 10 quilômetros eu consigo, mas depois dos 10 quilômetros eu já dou uma paradinha, né? Porque daí já não vou forçar, mas ela corre bem mais. Gente, a nossa alegria de dizer para você que o trabalho dignifica o homem. Aprendeu? O trabalho é digno. Que você cresceu na vida tendo como âncora o seu trabalho, ancorado em boas ações, em bons projetos. Deus sempre vai abençoar você. Sempre vai estar do seu lado. Obrigado, Lasse, também aqui comigo.
Lácio da Silva, né? Muito obrigado. Gente, eu estou finalizando essa live, mas eu espero que alguma lição tenha ficado, algum aprendizado. Para mim, quando eu falo sobre minha infância, sobre a minha juventude, os meus olhos até se enchem de lágrimas, porque eu passo um filme na minha cabeça de quantas experiências eu vivi para chegar aonde estou. Estou feliz, porque a Bíblia diz que nós temos que ter um coração agradecido. O Mestre Jesus pregou, diz, faça o bem enquanto há tempo. Em tempo e fora de tempo, pregue a minha palavra. Eu estou exatamente cumprindo o ID que Jesus deixou, trazendo para você uma boa semente nessa manhã, que é a semente de um coração agradecido, contente, feliz, abençoado, cheio de felicidade. Mas esse sorriso que você vê no meu rosto já teve muitas lutas nos bastidores. Esse sorriso que você acompanha enquanto eu falo com você já teve muitas barreiras, muitos obstáculos para eu chegar até aqui. Quantos nãos eu recebi? Eu sou um profissional de vendas e eu treino pessoas nessa área de vendas e atendimento. Eu digo sempre, nunca receba um não como resposta. Não aceite um não, persista. Porque por trás daquele cliente difícil que tem muitas objeções, há um ser humano que às vezes está carente de uma palavra, de um sorriso, de um gesto. Por isso eu digo, quando você, na empresa em que você trabalha, você é profissional da área de atendimento, ofereça um café ao seu cliente quando ele entrar logo na porta, acompanhe e deixe ele bem à vontade e depois ofereça uma água e um café. Às vezes o ser humano está precisando apenas de uma água, que ele está com muita sede. Então eu tenho sempre perto de mim uma garrafinha com água, mas quando o seu cliente entrar na sua loja, o bom atendimento não é aquele que você vai ficar do lado dele ou dela o tempo todo e parece uma sombra, não é isso. Você vai dizer, meu amigo, eu estou aqui, se precisar, pode me chamar. E já chega com café, uma água, se tiver um biscoitinho, melhor ainda, uma bolacha. Olha, eu trouxe para você. Seja bem-vindo, esse é o nosso cartão de boas-vindas, sinta-se à vontade. Qualquer coisa que você precisar na loja, conte comigo, eu estou por aqui. Então, quando você usa esse comportamento de simpatia, de gentileza, de boa recepção, é uma das coisas que eu vou falar na palestra de hoje. Você constrói amigos, você não tem só clientes perto de você. Você vai perceber por que o cliente atravessa a cidade para comprar na sua loja, é por causa de você. O preço já não é a barreira maior. Ele não está mais preocupado com o preço. Ele quer ver o José da Silva que vai atendê-lo como atendeu desde a primeira vez. Eu tomo sempre café no final da tarde ali no Baratão da Carne da Avenida das Torres. Ali mando um abraço para o Guinter, também para o Alan, meu querido Edilson também, o diretor-presidente do grupo. E eu vou ao final da tarde ali com a minha caçula, Sofia Radassa, que me acompanha no café da tarde. E quando eu estou ali tomando aquele café e eu fico olhando e passa às vezes um filme na minha cabeça, né? Quando eu era criança não tinha condição de, às vezes, ter um lanche. Ia para a aula, estava com fome, estava aguardando o momento do lanche, da merenda, né? Da merenda escolar, e a gente estudando em escola pública desde cedo. E lembrando que aquele era o momento mais especial. Grande Neudinho, o Regineudo também, estava com saudade, meu querido Regineudo, pastor Regineudo, pastora Jussara. Mande um abraço aí para minha querida Lindinalva também, que mora aí no Lagoa Verde, aqui em Manaus. Então, lembrando da minha infância, tomando um café no Baratão da Carne, da Avenida das Torres, no café ali, tem um nome, uma homenagem, eu não sei se essa senhora que leva o nome do café é alguém da família dele, café da Dona Piedade. Vá lá tomar esse café, que coisa maravilhosa, o preço é muito bom. E você pode comer o combo, tem um pão gostoso, feito na chapa na hora. Às vezes você pode mandar colocar ovos também, eu faço muito um combo, né? Pastora Jussara, um grande beijo para você, Nicole, David, são filhos queridos desse casal, que eu tenho muito carinho por eles também. Eu tenho respeito aos meus amigos que eu construí ao longo da minha vida. Então, eu tomando café com a Sofia Radassa, me lembrando de quando eu não tinha dinheiro para pagar um lanche na minha escola. Eu era um garoto muito simples, bem magrinho, né? Mas não era magrinho porque passava fome, não. Era magrinho porque era um garoto muito magro da minha idade, de 12 anos de idade, 15 anos depois da adolescência. Mas na merenda eu tinha sempre um amigo que me chamava, Elias, vamos ali tomar um lanche? Eu falei, não, mas eu não vou tomar não estou com dinheiro. Eu disse, não, é por minha conta. Então tinha sempre um amigo que patrocinava a PC. Então era tão bom você lanchar,
a gente chama de lanche, né? Alguns chamam de merendar, em algumas cidades do Acre também a gente falava assim. Então era muito bom isso, essa infância maravilhosa, tão linda, lembrada, querida, essas recordações. Pastor Reginaldo, que conta tantas experiências da sua juventude também, eu já aprendi muito com ele, um grande pregador da palavra. E ele lembra também como foi a infância dele difícil, né? Com o meu querido pastor Borrego aqui em Manaus, hoje um empresário forte, mas Deus o abençoou, porque quando ele chegou, a história deles também foram camelôs, vendendo na rua produtos. Hoje são empresários, têm suas próprias lojas, mas o início foi difícil. Às vezes não ter um dinheiro para comprar um lanche, porque esse momento do dinheiro estava distante, você recebia só no final do mês, então eu chegava na escola, alguém pagava o lanche para mim, mas eu agradecia tanto. Primeiro agradecia a Deus, meus pais sempre foram pessoas ligadas à igreja evangélica desde cedo, e eu nasci no lar cristão, meus pais batistas, e eu ia com eles para a escola dominical. Isso me ajudou muito também a ser um ser humano melhor, porque a gente aprende lições da palavra do Mestre Jesus e aprende a colocar em prática também. Então nessa manhã eu quero dizer para você, não seja só ouvinte, não seja só leitor, seja praticante. Eu escrevi 3 livros, estou escrevendo mais 2 livros. Esse foi o nosso último livro, Quem Tem Medo de Falar em Público. 200 páginas, autografado e reconhecido e recomendado pelo grande autor Augusto Cury, que eu tenho muito prazer de apresentar para você. Vai estar também na Paulinas, que vai agora também receber da nossa editora uma leva de livros também para revender lá na Paulinas. Depois eu vou pedir para o meu amigo me passar o telefone para quem quiser receber e passar na Paulinas aqui da 7 de setembro. Com o telefone eu vou poder passar para todos vocês, tá bom? Então eu vou pedir ao meu querido amigo Mauro que me passe o telefone da Paulinas, senão você vai procurar ele lá. O Mauro está na Paulinas, 992387986, 99238 9238, deixa eu anotar aqui, 7986. É o telefone do Mauro da Paulinas, tá bom? Você pode dizer que ouviu na difusora, que o nosso livro já está também à disposição na Paulinas para você, quem tem medo de falar em público, né? Muita alegria em falar com o meu querido Davi Barroso, todos da Igreja Batista Canaã, são queridos amigos. Gente, eu quero encerrar essa live, mas agradecido a Deus pela sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Você aceita? Então eu vou orar por você nesta manhã. Grande Deus, maravilhoso Deus, muito obrigado. Pessoal, abençoa a vida do meu querido ouvinte que está me ouvindo nesta manhã. Nas lives também pelo Instagram, sejam todos eles abençoados com a bênção do sucesso financeiro, do sucesso na família, do sucesso familiar, mas sobretudo com sucesso na saúde. Abençoa todos eles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, abençoa os nossos queridos milhares de ouvintes que estão conosco nesta manhã. Que sejam o setor da saúde restabelecido e que esse momento difícil, quem sabe no leito de hospital, seja passageiro, que logo a saúde bata a porta e resgate novamente e traga vida a esses nossos queridos ouvintes e queridos internautas nessa manhã. Eu te abençoo, querido ouvinte, eu te abençoo, querido internauta, nessa manhã, com a bênção desse maravilhoso Deus que está também aqui conosco nesses estúdios da Rádio Difusora nesse momento. Seja grandemente abençoado nesta manhã, em nome de Jesus, com o amor de Jesus para você. Obrigado, Vitória, já comigo também. Obrigado ao Luciano, obrigado, Luciano Alves, meu querido pastor Luciano, lá em a Paraíba, com a minha querida pastora Dalzamina, uma vista linda que eles têm. Gente, então tudo que a gente constrói na vida com trabalho, ele é digno de você ter. Se você tem 2 carros, não importa, não se preocupe. Alguém vai me olhar, não se preocupe, você construiu com trabalho. Meu querido Antomar também, super abraço a você. Ramires, super abraço. Amigos de Altazes também. Os municípios de Manaus, aqui do entorno da região metropolitana, todos sejam abençoados nesta manhã. Eu estou aqui encerrando essa primeira live desse nosso primeiro encontro de palavras. Hoje falamos sobre trabalho, dignidade e fé, o tema da nossa live de hoje. Espero que a gente tenha podido contribuir com o seu crescimento nesta manhã. Um beijo no seu coração. Eu já estava com saudade para chegar no sábado e dividir esses momentos com você, aqui pelos microfones da Rádio Difusora 96,9, a nossa querida emissora do Good Vibe do final de semana. Sempre aqui a grande alegria de estarmos juntos. Deus abençoe você com paz, com esperança de dias melhores. É o que nós pedimos
ao Pai Celeste que esteja com você. Seja agradecido a Deus e separe um tempo para a gratidão a Deus. O Whindersson, muito obrigado. Grande maratonista também, grande esportista, grande amigo, líder de casais ali da área 180. Deus abençoe. Meu querido Reginaldo Borrego, meu querido Regineudo, meu querido Reinaldo também, Júnior, um grande projeto também das congregações aqui no início da M010. Deus abençoe também. Beijo carinhoso para todos vocês. Estamos juntos em mais uma programação aqui pela sua Rádio Difusora. Pelo Instagram estamos encerrando a nossa live, mas continuamos aqui ao vivo pela Difusora. Pode baixar o aplicativo, é leve, difusora24h.com, baixa o aplicativo azulzinho e você pode baixar no seu celular e ouvir a nossa programação ou nos ver aqui nos estúdios da Rádio Difusora. Seja bem-vindo. Deus te abençoe grandemente. Estamos juntos em mais um programa, enquanto Anderson Freire, com raridade, você é o espelho, a imagem do próprio Deus, você é a imagem desse Deus. Por isso que Ele ama tanto você. Obrigado pelo seu carinho. Eu amo muito estar nesse espaço para falar com você. Espero continuar sempre falando com a graça de Deus. Deus te abençoe.